Fala, fera retado, fala, fera retada! Mais uma vez estamos aqui gravando questões do Enem nessa nossa maratona, um compromisso assumido pelo Física Retada de segunda a sexta-feira, questões do Enem aqui para você. Hoje nós vamos resolver 3 questões de cinemática, só que agora com nível médio de dificuldade, beleza? Se você quer mandar bem no Enem, você precisa resolver questões do Enem. E é isso que nós vamos fazer para te ajudar a detonar no seu vestibular. Então vamos lá, 3 questões de nível médio, começando agora, vem comigo, vamos lá? Enem cancelado 2009. No Mundial de 2007, o americano Bernard Lagat, usando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média, conquistou o ouro na corrida de 1.500 metros com um tempo de 3,58 minutos. No ano anterior, em 2006, ele havia ganhado medalha de ouro com um tempo de 3,65 minutos nos mesmos 1.500 metros. Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou em aproximadamente... Olha só, fera, para essa questão, nós estamos falando de velocidade média. Lembra que velocidade média mede a taxa com que o espaço varia, ou seja, velocidade média, distância sobre tempo, ΔS sobre ΔT. Nesse caso, tanto em 2007 como em 2006, a prova foi a mesma, ou seja, a prova dos 1.500 metros. Só que essa prova foi feita aí em tempos diferentes. E ele quer saber quanto a velocidade média do atleta aumentou, beleza? Então vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos pegar aqui, vamos chamar a velocidade média para o ano de 2006 como sendo VM, ΔS sobre ΔT. Então, ele percorreu 1.500 metros, num intervalo de tempo de 3,65 minutos. Não se preocupa com essa conta, tranquilo? E vamos chamar a velocidade média de 2007 como sendo VM linha, beleza? Que seria o ΔS, a mesma coisa, sobre o ΔT linha, pois ele percorreu os mesmos 1.500 metros no intervalo de tempo de 3,58 minutos. Tranquilo? Como ele quer saber o quanto a velocidade média desse atleta aumentou, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a relação. Vou pegar a velocidade média de 2007 e vou dividir pela velocidade média de 2006. Então, vamos ficar assim, ó, tá? VM linha sobre VM. E aí, ficamos com VM linha seria 1.500 metros dividido por 3,58 minutos. Em relação a VM, que seria 1.500 metros dividido por 3,65 minutos. Tranquilo? Divisão de fração, nós repetimos a primeira, 1.500 sobre 3,58 e multiplicamos pelo inverso da segunda, 3,65 sobre 1.500. Com isso, 1.500 vai embora com 1.500. E a relação entre VM' e VM é a divisão 3,65 sobre 3,58. Fera, se você executa essa relação, você vai chegar a uma resposta aproximada de 1,02. Tranquilo? E aí, se você quiser passar esse valor para porcentagem, basta você multiplicar por 100, ou seja,
Isso aqui seria aproximadamente 102%. E aí fica ligado que esse é o detalhe da questão. Considerando que a velocidade média de 2006 foi uma velocidade média de 100%, a velocidade média de 2007, que eu chamei de VM', foi uma velocidade de 102%. Ou seja, comparada com a velocidade média de 2006, essa velocidade média de 2007, ela aumentou em aproximadamente 2%. Se antes nós tínhamos 100% e agora nós temos 102%, a velocidade média do atleta aumentou em aproximadamente 2%, comparado aí com o ano anterior. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a alternativa B. B de boa prova do Enem para você. Olha só, fera, nós estamos fazendo um trabalho de segunda a sexta-feira, resolvendo questões do Enem para você. Então, o Física Retada merece a sua inscrição e merece o seu like. E merece também que você compartilhe esse trabalho para que o nosso canal possa atingir cada vez mais pessoas. Vamos lá então para a nossa segunda questão. Olha só, em apresentações musicais, questão do Enem PPL 2012. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar, 3,4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, 2,6 vezes 10 à oitava metros por segundo, é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo palco ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Olha só, fera, nessa questão nós estamos trabalhando com um movimento uniforme, já que nós estamos considerando, aliás, já que a questão considera a velocidade do som no ar e a velocidade do sinal elétrico pelos cabos como sendo constante. Então, nós estamos trabalhando com a questão de movimento uniforme. Lembra? D igual a V vezes T. Tranquilo? Só que essa questão tem um detalhe importante. O técnico resolveu instalar um cabo elétrico. Aí, olha o detalhe aqui. Instalar um cabo elétrico para que o sinal elétrico possa chegar ao mesmo tempo que o som, considerando que esse alto-falante está a uma distância de 680 metros. Ou seja, o tempo que o som leva para percorrer 680 metros seria o mesmo tempo que o sinal elétrico levaria para percorrer o comprimento do cabo. E essa é a pergunta, ó. Qual é o comprimento mais próximo para esse cabo elétrico? E ele já garante, essa solução seria uma solução inviável. Até pelas respostas você percebe que o cabo teria quilômetros de comprimento. Então, olha só, vem comigo. Primeiro que a questão fala é que o tempo que o sinal leva para percorrer o comprimento desse tal cabo elétrico é o mesmo tempo que o som levaria para sair do palco
ao alto-falante que está a 680 metros do palco. Lembra que para movimento uniforme, nós temos essa relação. Distância ou ΔS, né? Deslocamento escalar é igual a velocidade vezes o tempo. Então, eu posso escrever o tempo como sendo deslocamento escalar dividido pela velocidade. É isso que nós vamos utilizar nessa questão. Então, eu posso escrever o seguinte, olha só. Eu posso escrever que a distância percorrida pelo sinal elétrico nos cabos em relação à sua velocidade é igual à distância percorrida pelo som em relação à sua velocidade. Tranquilo? A distância percorrida pelo sinal elétrico é exatamente a nossa pergunta, porque essa distância equivale exatamente ao comprimento do cabo. A velocidade do sinal elétrico ele forneceu na questão como sendo 2,6 vezes 10 à oitava metros por segundo. A distância do som que vai levar do palco até o alto-falante, 680 metros. E a velocidade do som no ar, considerada constante, 3,4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. E aí, se você prestar atenção, 3,4 vezes 10 ao quadrado, fera, é a mesma coisa que 340, né? Andando com essa vírgula duas casas para a direita, isso aqui me dá 340. E se eu simplifico 680 por 340, nós ficamos com 2. 680 por 340 igual a 2. Esse 2,6 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Ou seja, a distância percorrida pelo sinal elétrico seria igual a 2 vezes 2,6 vezes 10 à oitava, que me daria 5,2 vezes 10 à oitava metros. Só que a nossa resposta está em quilômetro. E aí, fera, esse K que antecede o metro é um prefixo decimal. O quilo é um prefixo decimal que corresponde a 10 à terceira. Então, eu posso escrever esse valor como sendo assim, ó, 5,2 vezes 10 à terceira vezes 10 à quinta metro. Só que esse 10 à terceira aqui é exatamente o nosso prefixo quilo. Conclusão, a distância percorrida pelo sinal, ou o comprimento do nosso cabo elétrico, seria um comprimento de 5,2 vezes 10 à quinta, só ajeitar aqui esse expoente, vezes 10 à quinta quilômetros. Então, o comprimento desse cabo elétrico seria de 5,2 vezes 10 à quinta quilômetros, o que mostra que o que o eletricista pensou, né, em providenciar um cabo elétrico seria inviável, né? Pois ele teria que providenciar um cabo elétrico de 5,2 vezes 10 à quinta quilômetros. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa D, de detonando na prova do Enem e também de detonando o dedo no botão da inscrição do nosso canal e detonando aí o dedo no like. Vamos lá então para a nossa terceira e última questão de hoje. Vem comigo. Olha só. Enem PPL 2013. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade
de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? E aí, fera, se nós temos uma frenagem, isso mostra que a velocidade diminui com o tempo. E se a velocidade diminui, ela está variando. E se a velocidade está variando, nessa questão, nós estamos tratando de um movimento uniformemente variado. Perceba que as distâncias estão dadas em metros. A nossa resposta para a aceleração, que é a taxa com que a velocidade varia, está em metros por segundo ao quadrado, mas se liga, a velocidade inicial do nosso trem está em quilômetros por hora. E lembra, eu tenho que transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Lembrando que 1 quilômetro por hora corresponde a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Só que essa velocidade de 72 km por hora, ela é muito conhecida, fera. Se você pegar 72 e dividir por 3,6, você vai achar como velocidade inicial para o nosso trem a velocidade de 20 metros por segundo. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que achar a aceleração para antes da adoção da tecnologia, quando a distância de frenagem era de 400 metros, e achar a velocidade para depois da aplicação da tecnologia, onde a distância caiu para 250 metros. Achando essas duas acelerações, nós fazemos a diferença, que é a pergunta da nossa questão, e achamos a nossa resposta. Mas preste atenção, essa questão falou sobre velocidade inicial. Se é uma frenagem e o trem vai parar, a velocidade final é zero. E essa questão nos forneceu a distância. Perceba, nós estamos falando de uma questão de movimento uniformemente variado que não fornece o tempo. Fera, questão de movimento uniformemente variado que não fornece o tempo, você não perde tempo. Equação de Torricelli. Então, vem comigo. Olha só. Vamos calcular primeiro a nossa aceleração para antes do uso da tecnologia. Tá verão? Como é mesmo a equação de Torricelli? Vem comigo. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento escalar. Essa é a equação de Torricelli, tranquilo? Se nós sabemos que é uma frenagem e o trem vai parar na estação, a velocidade final 0 e 0 ao quadrado é 0. A velocidade inicial, que foi de 72 km por hora, nós transformamos para metros por segundo, então fica 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância antes da tecnologia, o trem precisava começar a frenagem 400 metros antes da estação. Sendo assim, nós ficamos com 2 vezes 400, isso me dá 800, beleza? Então, passo para o outro lado, fica menos 800 vezes A. Isso é igual a 20 ao quadrado, que me dá 400. Conclusão, a nossa aceleração seria de menos 400 dividido por 800. E aí, se você faz aqui a simplificação, isso seria a mesma coisa que menos 1 sobre 2, que me daria aí uma aceleração de menos 0,5 metro por segundo ao quadrado. Lembrando que esse valor negativo é porque nós estamos tratando a aceleração como sendo uma grandeza escalar. A velocidade também, né? Então, se a velocidade eu considerei como sendo positiva, e como se trata de uma frenagem, a aceleração tem que ser negativa, né? Pois a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos durante uma frenagem. Então, como nós estamos tratando velocidade
e aceleração como sendo grandezas escalares para uma velocidade positiva, se eu trabalho com uma frenagem, a aceleração tem que vir negativa. Por isso, menos 0,5 metro por segundo ao quadrado. Isso seria um movimento progressivo e retardado. Tranquilo? Agora vamos calcular a aceleração para depois da aplicação da tecnologia. Vamos lá. Para depois, usando a tecnologia, vamos novamente utilizar a equação de Torricelli. V quadrado igual V0 quadrado, mais duas vezes vou chamar a minha aceleração de A', vezes a nova distância que eu vou chamar de D'. Tranquilo? Ficamos com velocidade final 0, pois o trem para na estação. A velocidade inicial continua sendo os mesmos 20 metros por segundo, mais duas vezes a linha, só que com a aplicação da tecnologia, essa distância diminuiu para quanto? 250 metros. Tranquilo? Então, 2 vezes 250 me dá 500, passa para o outro lado negativo, ficamos com menos 500A, igual a 20 ao quadrado, que me dá 400. Com isso, a nossa nova aceleração seria de menos 400 dividido por 500, o que seria a mesma coisa que menos 4 dividido por 8, tranquilo? Opa, menos 4 dividido por 5, perdão aqui, tá? Menos 4 dividido por 5, e aí, fera, se você faz a relação menos 4 dividido por 5, isso vai me dar menos 0,8 metro por segundo ao quadrado. Então, a nova desaceleração com a aplicação da tecnologia seria de menos 0,8 metro por segundo ao quadrado. E se liga que a nossa pergunta pede o quê? O módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da colisão. Se ele quer o módulo da diferença, eu pegaria menos 0,8 menos 0,5. Ou, para ficar mais fácil para você, se ele quer o módulo da diferença, considera essas duas acelerações em módulo, né? Eu posso pegar em módulo a aceleração depois da tecnologia como sendo 0,8 metros por segundo ao quadrado e fazer a diferença com a aceleração antes da tecnologia, que seria de 0,5 metro por segundo ao quadrado. Então, se você pega o módulo da desaceleração depois e faz a diferença com o módulo da desaceleração antes da aplicação da tecnologia, nós temos aqui uma diferença de 0,3 metro por segundo ao quadrado. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa B, de boa prova do Enem para você. Chegamos ao fim aqui dessas 3 questões. Se você gostou da nossa iniciativa, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e vamos juntos em busca do seu sucesso. Até amanhã. Valeu!